Olá a todos, estamos de volta com uma videoaula. Essa é a nossa sexta e penúltima videoaula da temática Obsessão na Umbanda. Bom, na videoaula anterior nós encerramos então o assunto de obsessão, de natureza espirítica, estamos aqui seguindo o livro da Marlene Nobre, A Obsessão e Suas Máscaras, em que ela fez análise de alguns casos de obsessão das obras de André Luiz. Então, ela dividiu esses casos em natureza espirítica, natureza anímica. Nós já vimos, então, todos os casos de natureza anímica, de espirítica, Fizemos aí na última videoaula um resumo geral do que a gente pode entender sobre obsessão, então, a partir das obras de André Luiz, e quais são as contribuições da Umbanda nesse processo de entendimento da obsessão e da terapêutica desobsessiva. E nós ficamos agora de tratar agora outra categoria dela, que seria de obsessão de natureza anímica. Lembrando que o de efeitos e físico, caso de Poltergeist, ela se inclui nos dois, então ela preferiu explicar de efeitos físicos, caso de Poltergeist aqui, já deixando implícito que essa explicação serve para esse caso também, porque é um caso em que o fator anímico é muito importante no processo, então ela pode ser entendida tanto com natureza espirítica como com natureza anímica. Bom, agora a gente só vai inverter um pouco a ordem, tá? Nós vamos falar primeiro da possessão partilhada, parceiras no vício, depois vamos falar de obsessão telepática, auto-obsessão e personalidade anticristalizada, fixação mental, tá? Nessa videoaula vamos falar possessão partilhada e obsessão telepática. E na última videoaula, na sétima, a gente vai falar auto-obsessão e personalidade antiga cristalizada, porque vai ser um link para a nossa próxima temática, que será a apometria. Beleza? Então vamos lá. Aí no slide 2, quando ela começa a falar então de possessão partilhada, ela diz o seguinte, procuramos abordar aqui a obsessão, genericamente conhecida como de encarnado para desencarnado. Então, uma das características de obsessões de natureza anímica é aquela em que há uma participação mais efetiva do encarnado no processo obsessivo, ou seja, o encarnado também, de certa maneira, faz o processo obsessivo no outro, se for desencarnado ou encarnado com outro encarnado, ou seja, ele não é tão passivo no processo, essa é a palavra que eu queria lembrar, ele não é tão passivo no processo, ele tem uma atividade muito grande, tá? A dificuldade de classificação é muito grande, porque há casos em que a predominância do encarnado é franca e inequívoca. Então, há casos de que o encarnado faz o processo obsessivo no desencarnado, ou seja, o encarnado é obsessor e o desencarnado é obsidiado, em que a sua participação é muito grande. Agora, outros, ele é variável, ou seja, uma hora ele faz um papel de obsessor, outra hora ele faz um papel de obsidiado, tá? Ou seja, é uma obsessão recíproca que pode acontecer mais parcela de um, menos parcela do outro, e isso varia bastante, tá? Em que a responsabilidade fica repartida em partes iguais, mas o mais comum é que a responsabilidade pela ligação obsessiva ela é repartida em partes iguais. Na série André Luiz fica bem claro, porém, que na maioria dos casos de viciados de qualquer natureza, a responsabilidade do espírito encarnado é muito grande. Então, dentro desse processo de parceiros no vício, essa possessão partilhada, que é o nome que o André Luiz vai dar, daqui a pouco a gente vai ver, ela é muito recorrente, tá? Aí ele vai referir aqui agora a um caso do Cláudio Nogueira, que está no livro Sexo e Destino. Tá? Vamos lá, então Cláudio Nogueira, os parceiros encarnados, como veremos a seguir, Félix, que é um instrutor, instrutor espiritual dessa história, teve a oportunidade de dizer que em nenhum momento Cláudio fora constrangido a aceitar a companhia do outro. Essa é a característica da obsessão de natureza anímica, ou seja, não há um constrangimento, há uma parceria, ele até coloca aqui, há uma parceria consentida no processo, tá? A escolha fora dele, a responsabilidade estava dividida em cotas iguais, é o que está escrito aqui, porque era uma associação natural. Então, ali no slide 3, o caso é o seguinte, está lá no livro Sexo e Destino, vamos ler aqui, caso Cláudio Nogueira. Félix e André Luiz alcançaram o espaçoso apartamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, adentrando a residência de Cláudio Nogueira.
No limiar do recinto doméstico, os benfeitores espirituais surpreenderam 2 homens desencarnados a debater casos de vampirismo. Olha só, tinha 2 entidades lá desencarnadas que não conseguiam ver, né, o instrutor Félix nem o André Luiz, e eles estavam lá discutindo casos de vampirismo, ou seja, isso remete ao que nós já discutimos anteriormente, que esses espíritos, depois que eles encarnam, aprendem bastante coisa que não presta lá no mundo astral e depois vai colocando isso em prática, assim como tem aqui encarnados também que aprende bastante coisa que não presta, tá? Nenhum dos dois registraram a presença dos espíritos amigos, prometiam arruaças, semelhantes companhias indicavam a falta de defesa daquele lá. Olha só que coisa interessante, né? Dica com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? Pelo menos desleixado nesse caso a gente pode falar, né? Ou seja, havia ali uma falta de disciplina mental, uma disciplina de comportamento, de pensamentos, sentimentos e emoções que estavam atraindo essas entidades, né? Ou seja, é evidente. E quem está dizendo isso, né, quem vai dizer isso também é o instrutor, né, o Félix, para o André Luiz. Semelhantes companhias indicavam a falta de defesa daquele lá. Os riscos a que se expõem os moradores desse ninho de cimento armado, suspense enorme difícil. Cláudio Nogueira, homem maduro, na quadra dos 45 de janeiro, 45 anos, lutando contra os desgastes do tempo, tinha um rosto bem cuidado, os cabelos penteados, com distinção, unhas polidas, e envergava pijama impecável. Naquele momento acompanhava o jornal como quem estava à cata de notícias maliciosas, olha só, né? Isso já mostra a falta de defesa. Tá? Conservando entre os dedos um cigarro fumegante, o cinzeiro próximo estava repleto, indicando o abuso da nicotina, então o abuso, né? O vício, também indica essa questão da falta de defesa. Repetidamente surgiram ambos os desencarnados infelizes que estavam na soleira da entrada abordando Cláudio sem cerimônia. Então aqueles 2 espíritos desencarnados estavam discutindo o caso de vampirismo, de repente entram na sala, né? E um deles começa a gritar: beber, meu caro, quero beber. Né? Aí a voz escarnecedora agredia a sensibilidade auditiva de André Luiz e do Félix. Cláudio, olha só coisa interessante, né? Embora não pudesse detectar o chamado pelos sentidos físicos, ou seja, embora ele não fosse um médium audiente, ele trazia a acústica da mente sintonizada com o apelante. Então, ele era um médium que sentia a presença, né? Dentro daquilo que nós vimos lá, que médium é qualquer um que sente a influência de um espírito em qualquer grau, né? E essa influência pode sentir o pensamento, sentir aquela emoção e o sentimento que vem daquele pensamento, né? Porque o pensamento sempre carrega consigo energia, sempre carrega consigo sentimento. E mesmo que você não seja um médium audiente ou vidente, porque não visa a entidade, você sente aquilo, capta aquilo, sintoniza, e aquilo começa a gerar pensamento dentro de você, começa a gerar aquela vontade que você acredita que seja sua, mas na realidade ela foi induzida, né? Então, esse que é um processo clássico de influência espiritual. Nesse caso aqui é obsessivo porque ela está induzindo uma vontade de beber, né? Só que é uma possessão partilhada porque essa vontade de beber, ela não vai ser, digamos assim, prejudicial para o Cláudio, porque o Cláudio deseja isso, né? Não é algo que ele vai lutar contra. Isso que a gente vai ver daqui a pouco, ó. Trazia acústica da mente sintonizada com o apelante que repetiu a solicitação, algumas vezes na atitude do hipnotizador que insufla o próprio desejo repetindo uma ordem. Aí no slide 4, o resultado não se fez esperar. O paciente desviou-se do artigo político no qual estava interessado e, sem que pudesse explicar a si mesmo, passou a deslocar o pensamento em outra direção, beber, beber. E a sede do álcool se articulou na ideia, ganhando forma. Então, aos poucos, aquela vontade começou a ficar irresistível, né? Que mais? Depois que ele bebeu, né, ele volta a sentar, e o outro colega, que se lembra que tinham 2, outro colega também que ficou querendo, né? Daí ele começa a falar: eu também quero. Absolutamente passivo, aquilo que nós dissemos agora há pouco, ou seja, é uma possessão partilhada, né? Porque o Cláudio também tinha aquele desejo e basicamente com uma leve sugestão, né, ele já cedeu aquilo e voltou a beber novamente, né?
Bastou isso, o vampiro sorridente apossou-se dele, repetindo o fenômeno da conjugação completa, né? Encarnada e desencarnada, a se justaporem duas peças conscientes reunidas em sistema irrepreensível de compensação mútua. Então isso acontece bastante em casos de captação de fluido, né? A gente viu um caso disso naquela família que estava se alimentando com várias entidades ali por perto e absorvendo ali os fluidos juntos, né? Então elas, basicamente, acopla bastante mesmo, né, o corpo astral no corpo físico, no corpo astral do encarnado, para absorver o máximo possível aqueles fluidos, daquela vibração daquela matéria. A mesma coisa acontece no vício do álcool do cigarro, ou seja, as entidades se acoplam o máximo possível, né, quase que justapondo de fato uma na outra, né. André Luiz acompanhou a posição mental de Cláudio e pôde constatar que ele continuava livre no íntimo, não experimentava qualquer tortura, olha só. É por isso que é partilhada, né? Não é uma obsessão de um espírito vingativo, assim, que estava fazendo ele pensar uma coisa que no fundo ele estava lutando contra aquilo. Não, ele estava livre, ele estava até gostando daquilo, né? Hospedava o outro, aceitando a direção e entregando-se por deliberação própria. Então, não era caso de simbiose em que se destacasse por vítima. Era uma associação natural. Félix explicou que não se tratava de temíveis obsessores, como poderia parecer, né? E ponderou, né? Aqui está uma ilustração de um artista, né, dessa cena, né? Mostra aqui os instrutores, né? André Luiz mais dois, e aqui os parceiros, né, nem seriam obsessores propriamente dito, seriam os parceiros, né, dessa possessão partilhada, os parceiros no vício, acompanhando o Cláudio, né. Bom, aí no slide 5, Cláudio desfruta de excelente saúde física, cérebro claro, raciocínio seguro, é inteligente, maduro, experimentado, não carrega inibições corpóreas que o recomendem a cuidados especiais, sabe o que quer. Possui materialmente o que deseja, permanece no tipo de vida que procura. É natural que esteja respirando a influência de companhias que julgue aceitáveis. Retém liberdade ampla e valiosos recursos de instrução e discernimento para juntar-se aos missionários do bem que operam entre os homens, assegurando a edificação e felicidade de si mesmo. Se elege para comensais da própria casa os companheiros que acabam de ver, é assunto dele, né? Então, novamente, os espíritos alinhados com o bem jamais vão violentar o livre-arbítrio, né? Eles vão auxiliar, eles vão aconselhar, mas se a pessoa se sente bem naquilo, quer que aquilo continue, que aquele processo continue, paciência, né? Ele simplesmente se afasta e deixa a pessoa aprender com a vida, aprender com as suas escolhas, né? Bom, o problema é que evidentemente que geralmente isso não fica só no vício singelo e simples, né? Outras sugestões vão sendo dadas para complicar mais ainda a situação. O próprio Cláudio, né, o seu espírito, em algumas encarnações anteriores, pode ter cometido bastante atrocidades que ele ainda não domina completamente. Então, como ele é bastante indisciplinado, inclusive nesse vício, ele pode ser disciplinado em outras coisas. Uma delas, por exemplo, é o seguinte, não vamos relatar todo o caso aqui, que é um livro fantástico, o livro Sexo e Destinos, recomendamos bastante a sua leitura, mas ele tinha lá, morando lá junto com ele, uma moça chamada Marita, que ele julgava ser filha adotiva, né? Vou fazer um pouquinho de spoiler aqui da história. No fundo, não era filha adotiva dele, era filha dele com a empregada, e ele não sabia disso. E lá na história, o que aconteceu logo depois que ele tomou aqueles goles lá de álcool? Aconteceu o seguinte: os dois parceiros, né, aproveitando-se de um desejo já do Cláudio também, começaram então a se associar, né, fazer essa parceria, agora não só no vício, para vencer as defesas morais da jovem Marita, ou seja, para violentar, né, sexualmente a menina, né. Aí um dos motivos do título do livro, Sexo e Destino, é exatamente esse, né? É uma história fantástica que vale a pena a sua leitura, tá? Aí o André Luiz fala o seguinte, ó: o verbo enrodilhar-se, né, emaranhar-se na linguagem humana, figura-se o mais adequado à definição daquela ocorrência de possessão partilhada. Daí que vem um título que a Marília Nobre deu, né? Possessão partilhada, que é o André Luiz que fala disso, né?
que se nos apresentava ao exame conquanto não exprima com exatidão todo o processo de rolamento fluídico em que se mantava. E afirmamos possessão partilhada porque efetivamente ali um aspirava ardentemente aos objetivos desonestos do outro. Então, o Cláudio já tinha esses objetivos que se totalizavam como objetivo dessas entidades e um alimentava o outro. Então, né, é por isso que chama partilhada. Completando-se euforicamente na divisão da responsabilidade em cotas iguais, qual acontecer no instante que bebiam juntos, fornecia a impressão de dois seres num corpo só. Então, se ele não fizer um esforço enorme para se livrar disso, outros erros, outros equívocos, outras escolhas que vão complicar bastante a sua evolução espiritual, né, podem ser feitas. E geralmente é assim. Tá? Então, nem toda obsessão, nem toda influência espiritual obsessiva, ela é totalmente culpa, né, do espírito desencarnado. Nesse caso aqui, né, essa parcela de culpa ela é partilhada. O Cláudio tem uma parcela muito grande nesse processo, né? E não só porque eles, digamos assim, ele tem alguma coisa com essas entidades. As entidades nem o conheciam, ele era só parceiro no vício, não tinha nada com relação ao passado. Agora, evidentemente que isso também é uma porta aberta para as entidades que de fato têm algo com o passado se aproveitar disso e complicar mais ainda a situação dele. Né? Enfim, né, essa falta de cuidado, essa falta de disciplina pode simplesmente tornar-se inútil, né, uma reencarnação, inútil em termos de aproveitamento, de recuperar erros passados, né, consertar erros passados e promover ações novas, né, para gerar merecimento, para receber ajuda e continuar o seu processo evolutivo. Né. Então é uma coisa bastante séria, a gente tem que pensar bastante nisso. Né. Bom, com isso, então a gente termina aqui, né, a possessão partilhada, né, e agora vamos ver a obsessão telepática, né, que seria a última que a gente vai ver aqui nessa videoaula. Essa obsessão telepática, a Marlene Nobre traz um caso estando nos domínios da mediunidade. Lá o benfeitor espiritual é o Aulus, tá? E vai falar então do caso da Anésia e Jovino e suas 3 filhinhas, né? Aí ele vai dizer o seguinte: Anésia, além de suas preocupações naturais com a educação das filhas e assistência à mãe muito doente, às vésperas da desencarnação, sofria tremenda luta íntima, uma vez que Jovino, o esposo, vivia agora sob a estranha fascinação de outra mulher. É muito comum, né, isso, né? Esquecera-se invigilante das obrigações do lar, parecia de todo desinteressado da companheira e das filhas. Dia e noite deixava-se dominar pelos pensamentos da nova mulher que o enlaçara na armadilha de mentirosos encantos. Aqui, então, naquela outra lá, a gente pode encarar como sendo uma obsessão de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, uma obsessão recíproca, né? Por isso que ela é considerada anímica também, porque boa parte do processo vem do próprio Cláudio. Aqui é bem claro que a obsessão é de encarnado para encarnado. Nesses processos de obsessão de encarnado para encarnado, né, as categorias, os conteúdos anímicos, melhor dizendo, os conteúdos anímicos falam bem mais forte, né, são muito mais significativos e ativos do processo. Isso que a gente vai ver, tá? O que mais? Em casa, nas atividades da profissão, na via pública, era ela, sempre ela, a senhorar-lhe a mente desprevenida. Transformara-se um mísero no obsediado autêntico. Obsediado autêntico, uma mulher encarnada obsediando o outro encarnado. Sobre a constante atuação da criatura que lhe anestesiava o senso de responsabilidade para consigo mesmo. 8. Reparando que o Jovino preparasse para sair, a esposa perguntou-lhe um tanto inquieta se poderia esperar para as preces que faria logo mais. Ouviu como resposta uma negativa proferida com um certo ar de sarcasmo em relação ao valor da prece e acrescida da justificativa de que teria compromissos inadiáveis com amigos para estudo de excelentes negócios. Né? Uma desculpa muito comum também. Naquele instante, contudo, a surpreendente imagem da mulher surgiu-lhe à frente dos olhos. Quando ele verbalizou essa desculpa, a imagem da mulher surgiu à frente dos olhos. Olha que fenômeno interessante. Qual se fora projetar sobre ele à distância. Então é como se ele tivesse se conectado à mulher e a mulher se conectou para ele, mesmo de maneira inconsciente, e ela se projetou ali. Aí fortalece todo esse processo de mentira, fortalece todo esse processo de desejo que ele tem de sair dali. Né?
aparecendo e desaparecendo com intermitências. Jovino fez-se mais distraído, mais enfadado, fitava agora a esposa com indiferença irônica, demonstrando inexcedível dureza espiritual. E no slide 9, por mais que Anésio tentasse uma conversação amigável, não conseguiu retê-lo. Depois de apurar o nó da gravata, bateu a porta com força e retirou-se. A companheira, humilhada, caiu em pranto silencioso sobre uma velha poltrona e começou a pensar, articulando sem palavras. E aqui que entra uma coisa interessante, como é que ela lida com isso, né? A gente vai ver que ela lida com isso de tal maneira em que ela fortalece agora esse processo de obsessão direcionado para ela. Essa amante poderia simplesmente obsediar o marido, ela, claro, vai ficar triste, claro que ela poderia tomar outras decisões na vida para se separar e continuar uma vida mais saudável, mas se ela resolvesse ficar, né, por vários motivos, ela poderia também ter uma vida paralela, espiritualmente falando, e lidar com essa situação de maneira paralela para, na medida do possível, manter a sua saúde psíquica e espiritual. Mas isso ela não fazia, porque olha só o que acontece aqui. Olha as frases dela agora. Negócios, negócios, quanta mentira, uma nova mulher, isso sim, mulher sem coração, que não nos vê os problemas, dívidas, trabalhos, canseiras, nossa casa hipotecada, nossa velhinha a morrer, nossas filhas cedo arremessadas à luta pela própria subsistência. Nesse momento, apresenta-se na sala a mesma figura de mulher que surgira à frente do Jovino, aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste. Então, quando ela começa a se alimentar e falar da mulher, o fenômeno de conexão de sintonia se estabelece e, de alguma maneira, a mulher também se conecta com ela, né, mesmo que inconscientemente, e começa, então, essa obsessão recíproca, né, entre encarnados. Olha só que coisa interessante. Esta não via com os olhos a estranha e desejável visita. No entanto, percebeu-lhe a presença sob a forma de tribulação mental. E, inesperadamente, passou a emitir pensamentos tempestuosos. Lembro-me dela. Sim, refleti agora em franco desespero. Conheço-a. É uma boneca de perversidade. Há muito tempo vem sendo um veículo de perturbação para a nossa casa. Jovino está modificado. Abandona-nos pouco a pouco. Parece detestar até mesmo a oração. Ah, que horrível criatura, um adversário qual essa, que se miscui em nossa existência à maneira da víbora traiçoeira. Se eu pudesse, veria esmagá-la com os meus pés, mas hoje eu guardo uma fé religiosa que me forra o coração contra a violência. À medida, porém, que Anésia monologava intimamente em termos de revide, a imagem projetada de longe aberava-se dela com maior intensidade, como que a corporificar-se no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar. Olha só, aqui tem uma imagem, né, de um artista que mostra essa cena. Então aqui a mulher, esse filamento aqui, né, representa o cordão de prata, que na realidade deveria estar aqui na nuca, né, que é onde ele mais aparece, né, aqui, né, entre os ombros na parte externa, mas tudo bem. Então olha só, quando a Anésia começou a pensar na amante, o fenômeno de conexão apareceu de tal maneira que ela se personificou ali, ela se materializou ali na frente e começou a jogar todos os seus fluidos ali, né? Ora, é difícil de entender esses mecanismos, a gente não sabe direito como que isso acontece, mas acontece, está na obra, e a mulher está lá, tá? Mesmo que ela esteja fazendo alguma coisa consciente na casa dela, de certa maneira ela conseguiu projetar isso, o perispírito tem essa capacidade, né? Projetar parte desse perispírito aqui com a sua forma e começou a dialogar mentalmente com a Anésia, e elas começaram agora a brigar mentalmente. E a Anésia começou a sentir mal, né? Porque junto com isso vem todos os fluidos também. Olha ali no slide 10. A mulher que seduzira Jovino materializara-se aos olhos de Aulus, André Luiz e amigos, né? Que Aulus é o instrutor espiritual ali dessa história, André Luiz e amigos. E as duas, assumindo a posição de francas inimigas, passaram a contenda mental. Viu como não vale a pena você entrar num jogo, né, daqueles, né, que lhe querem mal, né? Porque se você for tentar pagar na mesma moeda, né, vai sair perdendo, porque toda a negatividade do outro vai acabar refletindo em você e de maneira até mais intensa, né? Lembranças amargas, palavras duras, acusações recíprocas, Anésia passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas, muita tensão cerebral.
Aulus foi informando que há muitas semanas, diariamente, esse conflito se repete. Então, essa obsessão recíproca, né, entre encarnados se repetia. O instrutor espiritual apressou-se a aplicar recursos magnéticos de alívio. Então, novamente, como, né, que esses recursos magnéticos auxiliam no processo obsessivo. Ele está utilizando um recurso dele, mas a Umbanda, por exemplo, por meio dos banhos de descarrego, por meio de incensos, por meio de chás, por meio das orações, por meio de firmezas em casa, por meio, sei lá, de uma ida lá no templo, recebendo um benzimento preto velho, conversando com um baiano, conversando, recebendo ali tipo um passe, né, vamos chamar assim, né, do caboclo. Isso ajuda bastante também, né? Todos esses recursos magnéticos também ajudam, tá? Bom, Aulus explicou que Jovino estava sob imperiosa dominação telepática, a qual deixou-se enredar facilmente. Essa atuação passou a envolver também a esposa, em virtude do regime de influência mútua que respira o marido e mulher, principalmente porque a Anésia não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional. Né? Então, aquilo que nós falamos, que Jesus sempre falou, né? Perdoe 7 vezes 70, né? Quantas vezes que tem que perdoar 7 vezes? Aí Jesus responde para Pedro, não, 7 vezes 70, né? Ou seja, uma maneira de falar que o perdão ele é infinito, porque se você não perdoa, você se conecta com quem lhe faz o mal, e ao lhe conectar-se com quem faz o mal, você sofre todas as influências da negatividade dessa pessoa. Então, a maneira de você se libertar disso é perdoar. Perdoar é não pensar, não revidar, não é abraçar e sair de mão dadas, que isso é uma coisa que vai acontecer ao longo do tempo, né? Esse amor universal, esse amor que nós estamos buscando, isso é um processo que aconteceu ao longo do tempo, mas um dos caminhos é perdoar, não pensar, não revidar. Tá? Isso já seria um bom passo, né, para esse perdão incondicional. Tá? Se libertar do obsessor, se libertar daquele que lhe faz mal. Perguntando se o fenômeno era comum, Aulus respondeu, é intensamente generalizado. Então, ou seja, a obsessão entre encarnados é muito mais comum do que nós imaginamos. E acrescentou, é a influenciação de almas encarnadas entre si que às vezes alcança o clima perigosa obsessão. Milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Indagado se o assunto poderia ser decorado nos domínios da mediunidade, respondeu, perfeitamente, cabendo-nos acrescentar ainda que o fenômeno pertence à sintonia. Muitos processos de alienação mental guardam nele as origens. Muitas vezes, dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição, há adversários ferrenhos do passado se reencontram. Chamados para a esfera superior ao reajuste, raramente conseguem superar a aversão dos que se veem possuídos. Uns à frente dos outros e alimentam a compaixão no mimo de si mesmos, os raios tóxicos da antipatia que, concentrados, se transformam em venenos magnéticos, suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte. Para isso, não será necessário que a perseguição recíproca se expresse com tendas visíveis. Olha só, muitas vezes ali na família, esse processo ocorre, mesmo que não vá para vias de fato, não vá para brigas nem nada, mas se a pessoa não busca o seu autoconhecimento e não busca sair desse processo, dessa sintonia de pensamentos, sentimentos e emoções, essa contenda vai acontecer no astral, igual que aconteceu com essas duas mulheres, e isso vai gerar muitas doenças, muitas desavenças, né? Basta as vibrações silenciosas de crueldade, despeito, ódio, ciúmes, violência, desespero, as quais alimentadas de parte a parte constituem corrosivos destruidores. Então não adianta, né? O amor liberta a verdade, conhecerei a verdade libertará, mas é uma verdade que leva a um amor incondicional, ao perdão incondicional. Ou a gente coloca isso em prática, ou a gente está num labirinto sem saída, né? Então nós terminamos aqui então, né, o que nós propusemos, né, vamos deixar a auto-obsessão então e a personalidade antiga cristalizada para a próxima videoaula, que seria a nossa então última videoaula do tema obsessão na Umbanda, tá ok? Então até lá.